Olá, bem-vindo mais uma vez aqui ao canal do professor Luiz Carlos. Vamos com mais uma videoaula referente ao sexto ano. Hoje nossa aula será a aula 32, sobre medidas de capacidade. Mas antes vamos fazer a correção da atividade da semana passada, que foi a atividade 31, aqui sobre volume, certo? Vamos direto aí para a nossa correção da atividade 31. Bom, como já falei, hoje nossa aula de medidas de capacidade, vamos para a correção da atividade 31. A questão 31 diz o seguinte, a questão 1 da atividade 31 diz o seguinte: quantos cubos A precisa se empilhar para formar o paralelepípedo B? No caso aqui nós temos um cubo pequeno aqui A, e eu quero saber quantos cubos menores são necessários para formar esse cubo maior B. Aqui a gente pode fazer o seguinte, vamos contar à frente dele aqui nós temos 1, 2, 3, 4 e 5. Nós temos aqui mais 5 acima, mais 5 aqui, mais 5 aqui na frente. Aqui ao lado nós temos 1, 2, 3. Veja que se eu fizer 5 vezes 3, eu acho essa primeira parte aqui de baixo. Aqui para cima nós temos empilhados 4 camadas aqui. Se a gente fizer a multiplicação dessas dimensões, a gente encontra a quantidade correta desses cubos referente a A. Então essa quantidade aqui vai ser a seguinte. Deixa eu colocar aqui amarelo. Eu tenho 5 por 3 por 4. São as dimensões desse cubo B. Fazendo aqui a multiplicação, nós temos 15 vezes 3. 5 vezes 3 é 15. Vezes 4. Chegamos ao total de 60 cubos A necessário. Alternativa correta aqui, letra A. Na questão 2, temos outra figura aqui. Quantos cubos tem na figura abaixo? Aqui a gente não dá para fazer essa multiplicação diretamente. Vamos fazer por camada. Na primeira camada aqui nós temos ela completa. Temos um total de 1, 2, 3, 4. Aqui ao lado nós temos 1, 2, 3, 4. 4 filas. Então 4 vezes 4. Na primeira parte aqui nós temos 16. Aqui acima veja que está faltando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está faltando 7. Então nós temos aqui 9 nessa segunda parte. Você pode fazer assim que também dá certo. Então, na parte de baixo nós temos 16. Aqui veja que está faltando essa fileira completa aqui de cima, com mais 3 aqui 7. Está faltando 7. Então 16 menos 7 dá 9. Na próxima aqui nós temos aqui apenas 4. Dá para ver que só tem 4 aqui. Porque temos 3 visíveis e um lá por trás. 4. E acima nós temos 3. É só você dar uma analisada bem criteriosa aí, que vocês vão perceber isso. Essas figuras enganam um pouco quando a gente não vê a parte de trás, mas você dá a noção, tem a noção aqui do total da base. Então, sabe que para eles ficar acima tem que ter algum atrás empilhado para poder permanecer. Somando tudo aqui, 6 com 9, 15. 15 com 4, 19. 19 com 3, 22.
a 2. 2 mais 1, 3. Nós temos um total de 32 aqui na questão alternativa 2 da questão aqui ficou letra B. Ok? Então, vamos para a nossa aula de hoje. A aula de hoje é sobre medidas de capacidade. As medidas de capacidade representam as unidades usadas para definir o volume no interior de um recipiente. A principal unidade de medida da capacidade é o litro. O litro representa a capacidade de um cubo de aresta igual a 1 decímetro, 1 dm, né? Nós temos aí que 1 dm nada mais é do que um cubo. Desenho aqui um cubo. Digamos que ele tem aqui 1 decímetro de lado. 1 decímetro, que não é uma unidade muito usada no nosso dia a dia, nada mais é do que 10 centímetros. Então, é como um cubo de 10 por 10 e 10. No caso, 10 centímetros de aresta. Dentro desse cubo aí, cabe exatamente 1 litro. É o que está dizendo aqui, ó. Vamos alongar muito para não perder muito tempo. Tá aqui, 1 litro equivale a 1 decímetro. Depois a gente vai ver outras medidas aí para aprimorar o nosso conhecimento sobre capacidade. Nessa escala aqui, a unidade padrão é litro. Nós temos aqui os seus múltiplos, o decalitro, hectolitro e quilolitro. 1 quilolitro, por exemplo, equivale a 1000 litros. Decilitro, centilitro e mililitro. O mililitro é uma unidade muito usada em ampolas de remédio, coisas que o volume seja pequeno. E veja que o padrão aqui, a cada passagem da direita para a esquerda, há uma multiplicação por 10, há uma divisão por 10, e da esquerda para a direita, veja que nós temos multiplicações por 10. Então, da unidade maior para menor, há uma multiplicação por 10. Da unidade menor para maior, divisões sucessivas por 10. Lembrando que se eu faço duas divisões sucessivas por 10, você pode substituir por uma divisão por 100. No caso de 3 divisões por 10 sucessivas, você pode fazer uma divisão por 1000. O mesmo acontece com a multiplicação. 2 multiplicações sucessivas por 10 dá igual a 100. 3 multiplicações sucessivas por 10 dá igual a 1000. A gente vai ver aqui na próxima página nos exemplos. Faça as seguintes transformações. Nós temos ali na letra A 30 ml. Eu quero transformar isso aí em litro. Localizando aqui ml, é uma unidade pequena, é 1 milésimo de 1 litro. Eu quero transformar em litro. Então aqui é só você fazer o seguinte, ó. Vamos passar de litro para de mililitro para litro. Deixa eu colocar na mesma cor aqui para destacar. Então veja que aqui eu ando 1, 2, 3. Da unidade menor para maior, veja que eu tenho que fazer uma divisão por 10 3 vezes, ou uma divisão por 1000, que é 10 vezes 10 vezes 10. Então 30 dividido por 1000, isso é o mesmo que você fazer 30 sobre 1000. Lembrando aí das frações, isso aqui representa 30 milésimos. Como é que representa 30 milésimos? 0,030. A divisão por 1000. Então nós temos aqui 0,030 litros. Então veja aqui, 30 milímetros é quase nada em relação a uma unidade, a nossa unidade padrão de litro. 5 decalitro em decilitro. Temos aqui, vamos mudar a cor aqui para misturar, tá azul. Estamos aqui em decalitro e eu quero transformar em decilitro. Veja que nós vamos andar 1,
depois outra, 2 vezes. Nesse sentido aqui é 2 multiplicações sucessivas por 10, para fazer essa transformação aqui, ou convenção, como queira chamar. 5 que multiplica 10 2 vezes pode ser 100. 5 vezes 100, isso dá igual a 500 decilitros. Então esse é o resultado aqui da letra B. Na letra C, vamos transformar agora 400 centilitros em litro. Mais uma vez aqui, vamos partir de uma cor. Centilitro. E eu quero chegar em litro. Eu vou partir de CL para L. Veja que eu vou fazer, ó, 2 divisões por 10, ou uma divisão por 100. Temos aqui que 400 dividido por 100. A maneira bem simples aqui é só você cancelar esses zeros aqui, ó. Cancelou, 4 dividido por 1 dá 4, no caso aqui, litros. Resolvido aqui o nosso exemplo. Vamos para a próxima página. Aqui eu coloquei algumas medidas relacionando com o volume, que vocês já devem ter conhecimento. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, e 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro. Então vamos ver aqui esse exemplo. Em seguida já teremos a atividade. Um tanque tem a forma de um paralelepípedo retângulo com as seguintes dimensões: 1,80 metros de comprimento, 0,90 metros de largura e 0,50 metros de altura. A capacidade desse tanque em litros é... Então, veja que a unidade está em metro. Metro relacionado aqui com o litro. Veja que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Então, quando a gente achar o volume, vou até esboçar aqui um desenho só para ilustrar, de um paralelepípedo com essas dimensões. Vamos saber exatamente quantos litros são necessários para encher esse paralelepípedo, ou a capacidade dele. Então aqui eu tenho 1,8 metros, eu tenho aqui 0,9 metros e aqui eu tenho 0,50 metros. Vamos fazer aqui a multiplicação, que a gente vai achar o volume em metros cúbicos. Depois é só fazer uma multiplicação por 1000 e a gente vai chegar no resultado. 1,8 vezes 0,9 vezes 0,5. Ou seja, aqui nós vamos ter um total de... se eu multiplicar 0,8, 1,8, melhor falando aqui, por 0,9, isso vai ficar 9 vezes 8 dá 72, a 7. 9 vezes 1 é 9, com 7, 16. Duas casas decimais a acrescentar, 1,62. Então, 1,62, vamos fazer a multiplicação por 0,5. E depois a gente vai acrescentar mais uma casa decimal ao valor. 5 vezes 2, 10, a 1. 5 vezes 6 é 30. 30 mais 1, 31. A 3. 5 vezes 1 é 5, com 3 dali, 8. Então, acrescentando as 3 casas decimais, 810. Ou 0,810 metros cúbicos. Para achar esse volume aqui em litros, basta eu fazer uma multiplicação por 1000. Porque 1 metro cúbico equivale a 1000 litros.
Fazendo essa multiplicação aqui por 1000, veja que nós vamos encontrar, é só deslocar a vírgula 3 casas, vai ficar 810 litros. Então essa é a capacidade desse paralelepípedo. Alternativa correta, letra B. Então foi um exemplo aí para vocês entenderem como funciona essas convenções. Se você trabalhar com um decímetro, já pode fazer diretamente. Um decímetro igual a 1 litro, centímetro cúbico igual a mililitro e assim por diante. Ok? Vamos para a atividade de hoje, 32. Atividade 32, mais ou menos na linha desse último exemplo. Um tanque tem a forma de um paralelepípedo retângulo com as seguintes dimensões: 2,2 metros de comprimento por 0,80 de largura e 0,70 metros de altura. A capacidade desse tanque em litros calcula esse volume em metros cúbicos, depois só é transformar em litro, usando o que a gente usou aqui para esse exemplo. 1 metro cúbico igual a 1000 litros. Vamos para a próxima alternativa, questão 2. Na questão 2, um tanque que possui a capacidade de 12.000 litros estava com a metade dessa capacidade preenchida, no caso aí com água. Qual é a quantidade de quilolitros de água que há no tanque? Então, você sabe que o tanque está meio, a metade, e eu quero que vocês procurem transformar essa metade aí em quilolitros, ok? E marca a alternativa correta. Então, gente, essa foi a aula de hoje. Espero que tenha dado aí para compreender. E a gente aí vai ficar na plataforma também para tirar dúvidas, ok? Então, até a próxima aula aí com o professor Luiz Carlos.